Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com o PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Bom, então eu fiz um ano de PIBID, pretendo continuar, né? E eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha experiência do primeiro semestre de 2017 e do segundo semestre de 2017. Bom, do primeiro semestre, o que eu posso dizer foi que foi um projeto muito legal. Foi o primeiro projeto que eu participei, então foi aquele projeto que com certeza me marcou e vai me marcar pro resto da vida, tá? Pra quem não tá entendendo muito bem o que é PIBID, eu vou dar uma breve resumida. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Então ele pega alunos de faculdade que cursam a modalidade licenciatura, então você pode fazer biologia, geografia, história, matemática, português, enfim, o que você quiser. E aí ele leva você para escolas públicas, você e um grupo de pessoas, para escolas públicas para vocês aplicarem projetos visando melhorar a educação naquele local. Então você vai, você observa que os alunos têm dificuldade, conversa com os professores e aí vocês chegam num consenso de qual projeto vocês vão aplicar e vocês aplicam. O legal do PIBID é porque ele dá experiência tanto para nós, que somos alunos e que um dia vamos nos tornar professores, tanto para os supervisores, porque a gente tem um supervisor que fica na escola, que geralmente é o professor da matéria. Por exemplo, minhas supervisoras sempre foram professoras de biologia. E a gente tem os coordenadores, que são da faculdade. Então, que no meu caso são dois professores, uma professora e um professor meu. Eu vou contar um pouquinho, assim, eu vou tentar resumir a minha experiência para eu conseguir falar para vocês o que eu achei que melhorou para mim e o que eu achei que melhorou para os alunos, tá? Então, no primeiro semestre, eu fui para uma escola estadual e lá a gente observou o que estava acontecendo, a gente fez um levantamento de temas que a gente achava interessante, então a gente era um grupo de 6 pessoas, então cada uma levou um tema para ser discutido e tal. E aí a gente chegou no consenso que o tema seria a Aedes aegypti, porque na época tava tendo muitos casos de dengue naquele local, na escola. E também porque tava em alta, e também porque a gente tava aplicando o projeto numa turma de primeiro ano de ensino médio. Então, toda essa questão pré-vestibular tem grandes chances, obviamente, do Aedes aegypti cair em alguma prova, Unesp, Enem, enfim, porque é a atualidade, né? Então, a gente resolveu abordar esse tema. E aí a nossa ideia do projeto foi, a gente começou aplicando um pré-teste, em que a gente percebeu que eles confundiam muito ainda sintoma e doença. Eles ainda não conseguiam diferenciar, então eles falavam, o Aedes aegypti transmite dor de cabeça. Não, na verdade ele transmite dengue, que pode causar dor de cabeça, entendeu? Ou o Aedes aegypti transmite microcefalia. Não, sabe, ele transmite o vírus, zika, né? Enfim, eles não conseguiam diferenciar esses dois pontos. E aí a gente, observou os pontos que eles tinham mais dificuldade. E aí cada uma de nós ministrou uma aula expositiva falando sobre tudo do Aedes, mas focando mais nesses pontos que eles tinham demonstrado maior dificuldade. E aí depois disso a gente propôs para eles realizarem um vídeo pra gente, como se fosse um jornal, falando sobre o Aedes aegypti, como se eles fossem jornalistas e estivessem dando a notícia, enfim. E aí foi muito legal, gente, foi muito maravilhoso. No dia da apresentação deles, a gente montou uma sala toda temática, a gente levou eles fora da sala de aula, colocamos eles numa espécie de anfiteatro. E aí eles apresentaram o vídeo deles, foi muito bom o resultado, porque no vídeo eles eram muito espontâneos. Então, quer dizer, a gente conseguiu perceber que eles tinham fixado a matéria, que eles tinham entendido de fato. Porque, às vezes, quando você tá vendo um vídeo de algum aluno e ele tá muito robotizado, dá a impressão que ele decorou o texto ou que ele tá lendo o texto ali atrás. Agora, quando ele já consegue dar uma brincada com as palavras, enfim, ser espontâneo mesmo, a gente consegue perceber que ele realmente entendeu aquilo, né? Então, que ele domina aquilo para ele conseguir ter esse jogo de cintura. E aí no final a gente fez um pós-teste e o resultado foi absurdo de melhora, eles conseguiram entender, tudo. E pelo menos, no pós-teste o resultado foi esse. E foi muito legal.
Agora eu vou falar do segundo semestre e depois no final eu falo dos pontos positivos. No segundo semestre eu também fui pra uma escola estadual. A gente era um grupo de 5 meninas, mais a supervisora, então 6. E também a gente foi pesquisar os temas que os alunos tinham mais dificuldade. A gente aplicou em segundo ano de ensino médio, tá? O PIBID, ele leva a gente, pelo menos nós que somos da biologia, tanto para o ensino fundamental 2 quanto para o ensino médio, porque o ensino fundamental 1 não tem biologia ainda, né? E aí, a gente percebeu que um tema que eles estavam tendo no ano e que eles tinham muita dificuldade era DNA e transcrição, tradução, duplicação de DNA, tudo isso que eles tinham muita dificuldade de entender todo o processo. Então a gente resolveu mexer com esse assunto, que é um assunto extenso, é um assunto que é complicado até algumas vezes para nós, que somos da biologia. E aí a gente resolveu levar para eles em forma de jogos didáticos. Então a gente montou 2 jogos didáticos, um que a gente apelidou de DNA EVA e o outro que chama Amino Uno. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do jogo, eu vou deixar o link dos jogos aqui embaixo, porque a gente se inspirou em outros 2 jogos que já existem. No caso, o Amino Uno a gente fez igual, a gente só adaptou algumas peças do jogo. E o DNA EVA a gente manteve do jeito que estava, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o DNA EVA da revista de Bioquímica e o Amino Uno, eu não me lembro a fonte agora, mas eu deixo tudo aqui embaixo pra vocês. E são 2 jogos muito legais. Eles conseguem, nesse DNA EVA no caso, eles conseguem montar todos os processos, tanto duplicação, tanto tradução, transcrição, tudo. Já no Amino Uno é mais a parte de tradução. E foi muito legal, eles eram muito animados, eram extrovertidos, era muito legal essa interação. Eles saíam da sala de aula, a gente geralmente procurava não deixar eles na sala de aula, porque já era aquele ambiente, ai, tô cansado daqui. E aí teve um dia que a gente levou eles pra, tipo, uma pracinha de alimentação. E no outro dia a gente levou, porque tinha as mesas, né? E no outro dia a gente levou eles pra biblioteca. E muito legal, porque no final de cada etapa, então, no final tanto do primeiro jogo quanto do segundo jogo, eles escreveram o que eles entenderam do processo por meio do jogo. E aí, no final dos 2 jogos, a gente devolveu o que eles tinham escrito, com as correções necessárias. Enfim, geralmente vinham errinhos básicos, eles confundiam ainda a transcrição com tradução, o que acontecia em cada um, e a gente corrigia. E não só colocava o X, a gente escrevia o que era o certo. Então a gente devolveu esses 2 relatórios que eles produziram pra gente e pediu para eles escreverem uma redação sobre DNA, duplicação, transcrição e tradução. E aí eles escreveram e ficou muito legal. Eles escreveram coisas muito, muito top, assim, maravilhoso, gente, sério, ficou muito bonitinho. E aí a gente, no final, a gente fez uma reunião com todas as salas que a gente tinha aplicado o projeto e a gente premiou a redação que mais tinha se saído bem. Mas a gente não levou em consideração só a redação final, obviamente a gente levou em consideração toda a participação no jogo, toda a dedicação e tudo mais, e aí o grupo que ganhou foi o que mais mereceu, todos participaram muito, e a gente ficou muito triste de ter que premiar só um, a gente deu um chocolate pra eles, e é isso. Mas foi mais simbólico do que pra entregar aquilo, sabe, pra dar um presente. Eles ficaram muito felizes e a gente enxerga isso como um estímulo mesmo pra estudar, sabe? Então, foi muito legal, eles ficaram bem estimulados, as notas melhoraram muito, muito, muito. A professora de biologia da escola deu esse feedback pra gente que eles estavam arrasando nas provas. Então a gente ficou muito feliz que foi um trabalho que deu certo e é muito bom essa sensação. Enfim, gente, como vocês viram os 2 projetos que eu participei, eu tô falando os pontos positivos que os alunos melhoraram e tudo mais. Vocês devem estar falando assim, Isabela, mas tem algum ponto negativo? Tem, gente. Ainda a gente é muito desvalorizado, não nas escolas, geralmente, pelo menos pelas escolas que eu passei, os professores adoram a gente lá, falam que melhora o ambiente e tudo mais, mas toda a questão que eu falei no vídeo, eu não sei se já vai ter saído o vídeo, mas enfim, eu já gravei o vídeo sobre por que eu escolhi biologia. Toda essa questão das pessoas, nossa, meu Deus, você faz estágio numa escola, mas você vai querer ser professora de escola pública.
E é isso que a gente tá tentando fazer. A gente tá tentando melhorar a escola pública pra quando a gente for professora lá, tá uma coisa melhor, né? Mas esse é o único ponto negativo que eu consigo perceber. De resto, gente, é maravilhoso. Se você tá fazendo licenciatura e se na sua faculdade tem esse programa, tenta correr atrás pra participar. Pra participar, você tem que fazer uma entrevista, os coordenadores têm que te selecionar, e aí eles vão te chamar, você assina e tudo mais, que é como se fosse um trabalho mesmo. É um trabalho, dá trabalho, é cansativo, mas é muito bom. Depois, no final, você conseguir ver que você tá falando melhor em público, que você tá lidando melhor com as situações de sala de aula, você perceber que os alunos estão se interessando mais pela matéria, ou que eles estão melhorando naquilo, é muito gratificante, é maravilhoso. Então, essa foi minha experiência com o PIBID. Eu tô torcendo aqui pra que ele não seja cortado pelo governo. A gente tá sofrendo uma ameaça, pelo menos hoje que eu tô gravando, que é dia 21 de janeiro. A gente ainda não tem muitas respostas, mas eu espero muito que ele continue, porque fez muita diferença e tá fazendo muita diferença na minha formação. E acredito também que pros alunos é uma coisa muito positiva. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um curtir pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal, beijo e até o próximo! Biologuinhos, antes do vídeo terminar, eu queria deixar uma dica pra vocês de um canal que eu descobri, que chama Trocando Ideias Biologia. Eu vou deixar aqui embaixo o linkado pra vocês conhecerem. É o canal do Vitor, que é um biólogo, e ele grava vários vídeos que vão muito além de videoaulas. Então são vídeos de curiosidades mesmo, muito, muito legal. Eu adorei o canal dele, né, porque por mais que a gente fale do mesmo assunto, né, da biologia, é de uma forma diferente. Então eu convido vocês a conhecerem o canal dele, eu adorei, tô por lá, comentando e assistindo os vídeos. E deixa lá um comentário falando que vocês foram pro canal dele por meio do Bertobio, que eu vou responder vocês por lá também, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. The